conosco, mas ela está passando por um período muito difícil. Conto com a compreensão de vocês. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo também. Ela tem um pai idoso que teve um AVC há 2 anos. Nisso, ele desenvolveu o mal de Parkinson. E aí, na semana passada, ele caiu. Fui botar o chinelinho, né? E aí, ele caiu, quebrou o fêmur, gente. Aí, nisso, ele foi internado no Salgado Filho, é um hospital de grande porte aqui no Rio de Janeiro, público. Operou, colocou um parafuso, né? Então, imagina, todas as condições do idoso já, né? E aí colocou o parafuso e voltou para casa. Ontem ela estava muito nervosa, que ela estava saindo da creche, a mãe ligou para ela para informar que o pai estava com febre, foram para a clínica da família que atende eles e retornaram para o hospital que ele foi operado, porque além do ponto estar inflamado, o parafuso saiu do lugar. Olha, ela ia! Bel, eu estava explicando que eu falei, se a Isabel não apareceu, eu estou aqui para vocês. Eu falei, Isabel é super comprometida, mas ela deve estar com alguma questão lá com o pai dela. E eu estava abrindo aqui um pouco, porque que você, de repente, não estaria aqui presente, amiga. Mas você pode fazer? Tá tranquilo? Não, eu me organizei, né? A gente se organizou. Boa noite, gente. Imagina, amiga, tá certíssima. A gente se organizou e aí eu deixei já tudo meio que esquematizado. Minha mãe tá lá agora e depois vai minha irmã. E como não tá dando para passar a noite lá, a gente vai fazer esse trâmite durante o Entendi, dia entendi. mesmo, Mas você tá entendeu? bem? Pode fazer? Tô Senão eu bem, tô. faço. Ah, então tá bom. Não, a gente Olha vai só, embora. mas eu fico aqui de stand-by. É só me Tá, chamar a qualquer momento que eu entro. Gente, tá vocês bom, estão amiga. super bem agora acompanhados, muito melhor do que com a minha presença. Para, já está, bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo, é só me chamar, que eu tô aqui conectada, que aí eu entro, Tá tá? bom, amiga. Tá, obrigada, Beijo. tá? Bom encontro, Beijo. gente! Olá, pessoal, boa noite. Que amor, viu? É bom a gente ter uma coordenadora assim. Enfim, ela falou, né, coisas que acontecem na vida, que nada é fácil, né? Mas vamos que vamos. Ontem eu realmente precisei trocar. Até peço desculpas para vocês, assim, eu só faço isso quando é extremamente necessário, mas foi uma emergência, né? Ele passou mal, foi uma coisa assim, 24 horas tudo como ele estava, né? Todo o encaminhado dele, né? Que ele estava bem, mudou o cenário assim completamente. Então, nesse horário, eu estava na emergência do hospital e agora ele está lá internado. Mas, enfim, vamos que vamos. Eu estava muito ansiosa por esse encontro, já estava com o material todo preparado. Queria muito estar com vocês, porque assim, eu sei que esse início é bem complicado. Então, eu vou me apresentar um pouquinho, vou falar um pouquinho da dinâmica do nosso encontro, para que a gente tenha, eu acho que a gente possa criar espaço para tudo. Eu sempre quero ouvir muito vocês. Então, eu sou a professora Isabel, eu sou a orientadora de estágio supervisionado 1. Eu também trabalho com educação infantil no município do Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, né? Sou professora também do curso de formação de professores de pedagogia, do consórcio CEDERJ, UERJ, né, que é a AD da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou formada em pedagogia também, fiz especialização, mestrado, todos na área da educação. Então, assim, eu falo que essa profissão foi a profissão que eu escolhi de verdade. Então, eu amo a pedagogia, eu amo o que eu faço, eu amo tanto estar trabalhando com as crianças, né? Eu gosto muito do que eu faço com elas, e eu gosto também muito de estar trabalhando com vocês. Então, eu brinco que são dois vertentes, né? Lá no início, que a gente trabalha com educação infantil, que é a base, né? E aí é lá para o final, para a ponta, que é trabalhar com a formação de professores. Eu vejo isso como um encontro muito prazeroso, para mim, pelo menos é. E aí eu tento compartilhar um pouco da minha prática, no intuito sempre de tentar ajudar vocês, né? E também de saber a opinião de vocês, as críticas que também são muito bem-vindas, vindas nesse sentido, porque eu acho que a troca é nisso. Eu vou começar a gravar, senão a gente perde essa aula e eu não gravo.
já estava gravando. Perfeita, gente. Eu já trabalhei com a Luciana também antes, em outra instituição, então a gente se conhece há muito tempo. Estou muito feliz de estar com vocês. E eu acho também é importante dizer, assim, eu sei que o percurso, o estágio, eu compreendo isso, né? Ele não é um percurso fácil, muito fácil. Ele tem muitos caminhos, né, diferentes, né? Não é uma estrada linear, onde você começa, vou começar a disciplina, e eu sei, estou vendo lá o meu final. Eu sei que dentro, no meio desse caminho, né, tem algumas pedras, mas também tem rosas, tem, né? Então, e eu quero que vocês percebam que eu estou aqui para ajudar vocês de todas as maneiras possíveis, sabe? Óbvio, lembrando que não tem como fazer o estágio por vocês, mas o que eu puder facilitar desse caminhar de vocês, né, que eu possa estar junto, eu quero muito que vocês contem comigo. Tá? Contem de verdade. Aqui eu sempre falo que ninguém larga a mão de ninguém. E o meu intuito é sempre que vocês vão para frente, porque é para vocês se formarem. Algumas já são minhas colegas de trabalho, eu tenho certeza que já atuam. Eu fiquei lendo um pouquinho as apresentações de vocês lá nas salas, e eu vi isso, pessoas até com muita experiência, com mais experiência do que eu. Eu estou no município do Rio desde 2012. Passei por muitas aprendizagens e passo, cada vez mais eu vou me aprimorando, eu vou tentando, né, me aprimorar é, com a educação infantil, porque a gente está sempre aprendendo, sempre se modificando. E aí eu quero falar um pouquinho da nossa dinâmica dos nossos encontros. O que eu geralmente eu faço, né? Geralmente eu trago algo para apresentar para vocês. Nesse iniciozinho, eu sempre trago as documentações, vou falando sobre as unidades, a dinâmica da nossa disciplina. Então, assim, eu não quero que ninguém se desespere. Ai, agora abriu a unidade 2, abriu a unidade 3, eu não sei o que é isso, eu não sei como é esse documento. Óbvio que vocês podem colocar as dúvidas de vocês no fórum, mas também saibam que eu vou estar sempre trazendo esse material, eu sempre preparo, eu faço eu preencho os documentos com vocês, eu tento explicar sempre item por item. Então, assim, fiquem tranquilas que esse caminhar de vocês, eu tô lá do lado, seguindo com vocês, as dificuldades que eu vou vendo vocês apresentando no fórum, né, de dúvidas, eu tento trazer para cá, para poder já tentar abarcar de modo geral, porque às vezes a dúvida de um colega pode ser de outro. Então, enfim, assim, eu tento cercar por todos os lados para tentar ajudar vocês e facilitar esse transitar, facilitar esse caminho para vocês. Óbvio que isso é uma troca, né? Isso é uma troca. Não tem como eu estar aqui disposta, querendo ouvir vocês, acompanhar vocês, se vocês também não estiverem dispostos, né? Dispostas a me ouvirem, a caminhar junto comigo. Então, eu peço que vocês se tornem disponíveis nesse sentido e que se sintam à vontade, tá? Eu já vou dar a fala para vocês. A outra coisa que eu acho muito importante são os nossos meios de comunicação. Eu já coloquei lá no nosso fórum, mas eu vou colocar aqui o meu e-mail para vocês mandarem. Então, quais são os nossos meios de comunicação? O primeiro meio de comunicação, e eu confesso para vocês que eu acho o melhor, é o fórum de dúvidas. Então, se eu pudesse falar para vocês, gente, mandem as dúvidas, mandem por onde? Qual é o melhor meio de comunicação? Eu acho que é o fórum de dúvidas. Porque o e-mail, claro que eu vou receber seu e-mail, mas pode se perder. Isso acontece, eu não recebo só e-mail de vocês. Então, no fórum de dúvida, eu vou estar lá na sua sala, no fórum de dúvidas da sua sala especificamente. Então, tem um controle um pouco maior. É a sugestão. Ah, mas Isabel, então não posso mandar por e-mail? Óbvio que não é isso. Pode mandar por e-mail. Às vezes é uma questão mais pessoal, mais íntima, que vocês não querem colocar lá no fórum de dúvidas. Zero problema em relação a isso, tá? Podem me mandar e-mail assim, eu respondo. Eu não quis dizer isso, estou sempre respondendo. Lembrando que nós temos um prazo para responder, porque às vezes a gente está tão ansioso. Isabel, mandei a mensagem, você não me respondeu. Poxa! Aí manda às vezes mensagem para todo mundo falando, a Isabel não me respondeu. E aí, quando eu vou olhar, a pessoa mandou a mensagem na segunda-feira à noite, e na terça-feira de manhã ela já está reclamando que eu não respondi. Então, assim, nós temos o prazo de 48 horas para responder,
tá? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente conhecer. Também a outra coisa que é importante por mais que a gente esteja num trabalho online, nós temos uma forma de trabalhar, né? Então, nós temos os dias de semana como qualquer outro trabalho, porque é um trabalho como qualquer outro, obviamente, né? Então, assim, a dinâmica é a gente sempre pensar em dias úteis, porque também acontece isso. Às vezes a pessoa me mandou o trabalho na sexta-feira. E aí, lá na segunda-feira, ela põe: a Isabel não corrigiu meu trabalho, eu estou aguardando você corrigir. E também não tem nenhum problema vocês me mandarem mensagem, tá? Eu quero só que vocês compreendam que tem um prazo e que essas 48 horas elas são dentro da lógica dos dias úteis, né? Porque para a gente ter um final de semana, para a gente poder também descansar, eu gosto de organizar meus planejamentos no final de semana. Então, enfim, então, só para vocês entenderem um pouco a lógica, tenham calma, eu respondo todo mundo, não passo desse prazo, estou sempre atenta. A outra coisa que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que mandou pela nossa sala online, né? Nosso ambiente, e mandou por mensagem, não colocou no fórum. Eu quero dizer que eu não recebo essas mensagens. Eu recebi só o aviso e eu não recebi a mensagem. Por isso que eu sei que alguém mandou, mas eu não sei qual é a mensagem, porque não consigo acessar no nosso ambiente. Então, os nossos meios de comunicação, por favor, serão por e-mail, que eu vou colocar aqui no chat, mas ele está lá no nosso ambiente, tá? Está no fórum de dúvidas e no de informações gerais. Tá? Todo o material, tudo que eu posso divulgar para vocês, eu geralmente coloco no nosso fórum de informações gerais. Eu preparo alguns materiais para tentar facilitar para vocês. Eu gosto de fazer cards divertidos, eu gosto de fazer historinhas para ajudar a vocês nesse caminhar, mas obviamente nada, gente, nada substitui vocês olharem o material que está disponível no ambiente. Isso é de suma importância. Parece assim, Isabel, vou perder meu tempo, por que que você não fala tudo que vai estar acontecendo? Que não tem como eu falar tudo que está lá no manual de estágio em um encontro só. Obviamente, muita coisa que está lá, a maioria, nós vamos falar, mas do quê? Em todos os nossos encontros. Então, assim, se eu posso dar um conselho para vocês, leiam o manual do estagiário. Ele é completo, ele é perfeito. Foi o professor Fábio quem produziu, quem escreveu, que ele é o nosso coordenador do núcleo de estágio. Então, assim, não tem pessoa melhor para ter escrito esse material. Ele é bem específico, ele trata de todos os pontos que vocês possam imaginar em relação ao estágio. Mas, obviamente, nada disso impede que vocês tirem as dúvidas comigo. Mas pensa que junção legal, vocês lerem o material, né, e já trazerem a dúvida. Nossa, Isabel, eu li esse material, mas não entendi. Ou eu li esse material e foi dessa forma que eu entendi, que é diferente. Isso ajuda, se torna mais produtivo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes vocês ficam com uma dúvida e eu sei que isso incomoda, isso traz ansiedade, às vezes você não consegue, poxa, você quer esperar só o próximo encontro online, que é na próxima semana. Enfim, se eu posso dar um conselho para vocês, e que eu acho que é importantíssimo, né? É um conselho mais que um trabalho e que vai facilitar a vida de vocês. Se eu fosse entrasse na disciplina de estágio, seria a primeira coisa. E ele é uma leitura muito bacana, muito fácil, muito fluida, sabe? Ele não é um material que é chato, ele é bem bacana. Então, esse é o meu primeiro conselho para vocês. Qual é a nossa dinâmica dos nossos encontros? Voltando, né? Eu sempre preparo um material, eu trago sempre a documentação que a gente vai estar utilizando, eu falo sempre da unidade que está sendo aberta. A nossa disciplina ela é dividida em unidades. Então, a cada unidade ela tem um prazo, porque às vezes a pessoa fala assim: ai, professora, eu já fiz, cadê outra unidade? Eu quero adiantar, que eu super entendo, que às vezes a gente tem um tempo disponível, a gente quer adiantar tudo. Mas ela tem prazo, então acompanhe o cronograma, quando ela abre, quando é o último dia de entrega. Eu também vou estar sempre reforçando isso, sempre avisando vocês, mas fiquem atentos a isso que é importante, tá?
Então, a cada unidade eu vou estar tirando as dúvidas, vou estar acompanhando, eu trago material para vocês verem, eu preparo as aulas sobre isso. E aí, depois que geralmente eu apresento esse material, eu abro sempre metade da aula, o espaço, sempre para dúvidas. Mas você fala, então quando você está falando aí da aula, eu não posso te interromper? Óbvio que não. Claro que sim. Porque assim, eu sou professora, eu falo muito. Então vocês podem virar para mim, pode me interromper, pode levantar a mão e me perguntar, tá? Então, assim, isso não tem problema nenhum. A gente está aqui no encontro, é um momento de encontro de verdade. E eu quero muito ouvir vocês, eu quero muito saber o que está se passando. Aqui é um momento aqui, ó, e sem julgamento, tá, gente? Às vezes o pessoal fala assim, Isabel, eu fico com vergonha de falar. Às vezes eu acho que eu não entendi e eu não quero falar. Aqui não é esse espaço. Aqui é o espaço onde estamos todos e todas juntos e juntas, sabe? É um espaço sem julgamento, é um espaço de encontro, é um espaço de troca, é um espaço de afeto, sabe? O que significa afeta? Você tentar afetar o outro de certa forma. E esse sempre é meu intuito. Eu sempre tento oferecer o meu melhor para vocês. Então, eu quero que vocês se sintam sempre à vontade para se abrirem e conversarem comigo. Tá? Dito isso, o que que eu trouxe hoje, que é até uma sugestão do nosso núcleo de estágio, que é um material explicando sobre o TCE. Então, nós estamos atualmente com dois documentos que nós precisamos preparar, que é a carta de aceite e o TCE, que é o termo de compromisso de estágio, que é, na verdade, o nosso contrato, né? Eu vou abrir para a Kelly, que a Kelly já está com a mãozinha levantada há maior tempão. E depois disso, eu vou trazer o material, que é bem curtinho, são 4 slides, tá, gente? Nada, não vou trazer nada monumental. E aí depois a gente abre para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Combinado? Kelly, pode falar, meu amor, tudo bem? Boa noite, professora, tudo bem? Bem assim, né? A gente fica meio perdida, meio ansiosa, meio insegura, Fica. porque igual para muitas colegas já trabalham na área, assim, né? Pelo menos os que eu Sim. converso, que é do meu grupo desde o início, elas, né, já tá no ramo. E eu que não, nossa, as coisas que eu trabalho não tem nada a ver com É. ser professora, mas enfim. Então, eu fiquei meio perdida. Sim, aí eu fui em várias escolas, eu moro em Goiânia, atravessei Goiânia para ir na Secretaria de Educação, porque, assim, meu intuito era fazer o estágio no município, né? Municipal. Sim. Só que aí cheguei lá, o pessoal, fiquei mais de horas lá para ser atendido, o pessoal me desanimou, num Ué? tanto porque a pessoa que faz os trâmites lá falou assim que Aham. tem gente que está esperando mais de ano para ser conveniado pelo município, porque eles Para pedem um monte fazer de o convênio com documento a faculdade? com a faculdade, qualquer faculdade. Aí ela falou que tem gente lá que tem mais de ano. Aí eu falei, nossa, aí eu desanimei total. Aí aqui perto Mas, de casa, não, ah, as escolas que tem é municipal e tem uma escola federal e tem uma escola estadual, só que ela é militar. Só que aí eu uhum, fui ver aí na lista, não tem convênio, só tem aqui em Goiânia pelo SESI e pelo SESC. entendi. Aí eu tenho Então, Kelly, uma escola onde olha o que que meus meninos acontece. já Vamos por estudaram, partes. Deixa eu particular. Aí tem a escola particular, só que é em outro setor. Aí eu mandei mensagem, eu fiquei tão apavorada, eu mandei mensagem para a dona e a diretora. Ela falou, não, pode. Aí, tipo assim, ela falou, não, pode ver aí como é que faz para conveniar, e foi super legal comigo, sabe? Aí eu Que fiz a bom. ocorrência. Aí eu fiz a ocorrência, inclusive eu olhei agora a resposta, foi bem rápido para vocês responder. Aí me mandaram uma lista de anexo que está escrito minuta de convênio. Essa Uhum. minuta é o contrato? É o TCE. Ah, esse é o TCE. Aí você, qual foi a solicitação que você fez? Você já preencheu a documentação e já enviou? Ou você Não, solicitou a documentação?
Eu entrei na ocorrência, mandei o nome da escola, tudo, aí me mandaram esse minuto. Aí essa minuta eu mando para a escola preencher. Então, olha o que acontece. Tem que olhar essa documentação que você recebeu. Porque o que você precisa mandar para a escola é o termo de compromisso e preencher com as informações. Então, aqui está Aí, escrito. depois que a escola preencher todas as informações, assinar e carimbar, você vai pegar essa documentação e vai enviar, abrir uma ocorrência para o núcleo de estágio e vai solicitar a assinatura eletrônica da faculdade. Aí o seu contrato vai estar assinado. Então, aqui esse documento eu abri ele, aí pede a informação da escola, assinatura. Isso. Está escrito termo de compromisso, TCE? Não tá escrito. Deixa eu abrir de novo que eu fechei sem querer. Porque assim, olha o que acontece. De qualquer forma, eu trouxe aqui para a gente ver o TCE juntas. Então, você pode comparar, também não tem nenhum problema. A gente vai preencher ele hoje. Então, mas aí esse documento que esse tal de minuta aqui, é a escola ou sou eu que tenho que preencher? Você que preenche, a escola só assina e carimba. Ah, entendi. Tá? Mas, obviamente, você pede as informações para a escola, né? No caso, eu. Só que para mim veio com outro formato, tá tudo desconfigurado quando eu abro. Mas no nosso ambiente tem toda a documentação. Se vocês olharem lá, documentos obrigatórios. Na verdade, aí já tem só a carta de aceite e o termo de compromisso. Eu vou te mostrar aqui e aí a gente vai conversando sobre isso, tem problema nenhum, tá? Olha, já vou abrir para vocês tirarem as outras dúvidas, mas eu vou mostrar o termo de compromisso e aí é bom que a gente acho que já tira dúvidas juntas. Não, esse Talvez aqui seja. está escrito convênio de estágio curricular e É extracurricular. isso. Aí esse aqui Tá? eu tenho que enviar para a escola, porque é a escola que vai conveniar, não é? É isso. Isso aí. Aí esse documento eu envio para a escola. Aí eles Isso, mas se tiverem assinam as e informações. eu tenho que colocar lá na ocorrência. Que lá Isso. está escrito que eu tenho que devolver, entendeu? Mas você vai ter que ter a assinatura e o carimbo da escola, não tá aí no final? Mas está escrito aqui, ó, leve a minuta de convênio à escola para análise. Olha, então deixa eu te falar, olha o que acontece, Kelly, preste atenção, só um minuto, ó. Essa documentação eu não tenho acesso, porque quem tem o acesso, quem tem essa documentação, então é o núcleo de estágio. Se você ficou alguma dúvida, eu nem posso te falar o que está escrito nele, porque eu nunca vi não vi esse documento. Então, o que eu vou te Era pedir? sobre isso que Ó, eu só um estava. minutinho, Kelly, presta atenção aqui, ó. O que eu vou te pedir? Você tem que abrir uma ocorrência aí você para tirar essa dúvida. Eu posso até perguntar ao professor Fábio, não tem problema nenhum, porque esse não é então o documento que está lá no nosso ambiente. Esse é um documento do núcleo de estágio para firmar o convênio com a sua escola, então, entendeu? Uhum. Então, Então, isso aí é a dúvida que eu acho que por isso que eu estou te falando. Esse não é o TCE que eu vou mostrar agora, porque eu também não quero confundir você. Ah, entendi. Entendeu? Porque eu falei, não, esse é o terceiro. Não é. Esse é para você firmar, então, o convênio da sua escola com a universidade. Eu não vi esse documento. É até interessante você ter falado isso, que eu vou depois pedir para dar uma olhada nesse documento, para que eu possa ajudar vocês, né? Aquele manual lá só cita no caso, que O a escola TCE. tem que Isso ser aí. conveniada. Ela não fala Entendi. feito, como, quando. Ixi, eu li aquele trem várias vezes, eu fiquei super apavorada, sabe? Aí agora Não, eu não fiz. fique. Quando você ficar apavorado assim, o que você faz? Abra uma ocorrência, porque tudo que foi em relação à documentação, vocês tirem dúvidas, obviamente, pode ser comigo, a documentação que está no nosso ambiente, que está lá na nossa sala de aula, toda essa documentação eu conheço. Qualquer Entendi. documentação que não esteja lá, que seja solicitada, vocês podem tirar dúvida com o NUP estágio, tá bom? Entendi.
Mas a gente vai se falando, tá? Não, Então, mas eu vou é passar isso aqui. mesmo. Esse documento É, tá falando que eu tenho que levar ele para a escola, aí eles pedem é cópia isso. do cartão do CNPJ, cópia do CPF Isso. da pessoa que vai Isso. assinar e tudo mais. Então é isso mesmo. Isso vai receber É para isso todo mundo que mesmo. for conveniado. Isso. Tá bom? Então, Então vamos lá, tá. gente. Olha, na disciplina de estágio supervisionado 1, como eu já me apresentei para vocês, né? Sou a professora orientadora Isabel Machado. Então, o primeiro documento do seu estágio, o que ele é, né? O que ele faz? Ele formaliza a realização do estágio, é um documento obrigatório, deve ser assinado pela instituição de ensino, pela unidade concedente, pelo estudante. Quem é a instituição de ensino? Somos nós, a Unileia. Qual é pela unidade concedente, né? Que é a sua escola. Desculpa. Instituição de ensino é a sua escola, a unidade concedente é a universidade e tem assinatura do estudante. Então, temos 3 assinaturas da escola, a da universidade é a última assinatura, tá? A primeira, obviamente, é de vocês, dos alunos, depois a da escola, que é a assinatura Eu Carimbo, e depois é qual? Qual é a assinatura? A última é a que você vai pedir através de ocorrência para o núcleo de estágio. Então, sem o termo de compromisso, o estágio não possui validade. O estágio de vocês, ele só inicia a partir da assinatura eletrônica da universidade, da última assinatura. Então, precisam ter todas as 3 assinaturas, tá? O termo de compromisso, ele é como um contrato. Ele protege o aluno, a escola e a faculdade, deixando claro onde o estágio será realizado. Quem será o supervisor, qual será a carga horária que vocês vão cumprir e quais atividades serão desenvolvidas. É muito importante esse contrato porque ele protege tanto vocês quanto a escola e a universidade. Então, como preencher o termo de compromisso, né? Atenção aos principais campos. Os dados da escola, que é a unidade concedente, né? Que é a escola. Dados do estudante, os horários e a carga horária, a vigência, por quanto tempo o seu estágio vai durar, o supervisor de estágio. Quem é supervisor de estágio? Como eu falei, eu sou a orientadora, porque eu sou a professora vinculada à universidade. O supervisor será o professor que estará com você lá em sala de aula, na sala que você estiver observando. Algumas escolas solicitam que o supervisor seja ou da direção ou da coordenação. Obviamente, a nossa preferência seria sempre o professor que está em sala de aula, mas também a gente não vai impedir, porque às vezes é uma exigência da própria escola, que seja o diretor ou o coordenador, mas a preferência pelo professor. Então, são as assinaturas, você tem que revisar todas as informações antes de entregar. Grande parte dos problemas na documentação acontece por pequenos erros de preenchimento. CPF incorreto, datas erradas, carga horária incompatível ou ausência da assinatura. Vale a pena revisar tudo antes do envio. Geralmente vocês fazem assim: põe a assinatura de vocês, põe a assinatura da escola e acabam esquecendo da faculdade. Então, qual é o trâmite? Assinatura de vocês, assinatura e carimbo da escola, que é a unidade concedente, e a assinatura da unidade de ensino, que somos nós, a Unileia. Então, depois que vocês preencherem todo o termo de compromisso, vocês vão abrir uma ocorrência e solicitar a assinatura da universidade, tá bom? Então, o que você fará durante o estágio, né? O estágio não é apenas observar. Vocês vão vivenciar a rotina da escola, compreender como ela funciona, apoiar o professor, analisar documentos importantes e, ao final, também terão a oportunidade de assumir a condução de uma aula com acompanhamento do supervisor, que a gente fala que é a regência de vocês. Vocês vão ter um dia de regência. Então, quais são, né, as atividades? Algumas das atividades previstas. Eu já vou. Quem está com a mãozinha levantada, não abaixa, não, tá, gente? Que eu já vou deixar vocês falarem. Conhecer a organização da escola, observar as aulas, auxiliar o professor,
participar da rotina pedagógica, analisar o projeto político-pedagógico, relacionar teoria e prática, desenvolver uma regência supervisionada. Depois eu vou explicar item por item, tá bom? Então, o estágio ele é um espaço de aprendizagem. Mais do que cumprir horas, é uma oportunidade, sabe? Você vai aprender com a prática, tudo que vocês ouviram. Quem ainda não é de sala de aula, a Kelly falou sobre isso, né? Vai ter a oportunidade de observar e vivenciar como é uma sala de aula. É uma experiência assim, que vocês podem aproveitar, porque ela pode determinar de certa forma, porque a gente também não pode tirar somente um semestre para avaliar se a gente escolheu a profissão certa ou não, mas ela eu acho que acaba dando um gostinho para vocês perceberem como vocês vão estar e se sentir em sala de aula, tá? Desenvolver um olhar investigativo, construir sua identidade docente, aproximar a universidade da realidade escolar. E aí eu acho que traz uma reflexão, né? Você pensar que professor você deseja se tornar ao final desse estágio. Então, o estágio é um momento privilegiado da formação. É nele que começamos a transformar os conhecimentos estudados na graduação em prática pedagógica. Então, aproveitem cada observação, façam perguntas, registrem suas experiências e compreendam que cada vivência contribuirá para a construção da identidade profissional de vocês. E a maneira como vocês se portam, estão no estágio, ela reflete muito no tipo de profissional que vocês desejam ser. Então, se dediquem a isso. E aí, eu não sei se vocês já olharam, eu já disponibilizei esse material. Lembra que eu falei? Eu gosto de ajudar vocês, de tentar facilitar o caminhar de vocês. E aí, cada semestre eu tento fazer alguma coisa diferente, que seja divertida também. Eu acho que a gente também tem que se divertir. Se preparem, porque eu sou da educação infantil mesmo. Eu gosto de coisas coloridas, eu gosto de coisas que nos remetam à infância. Porque se a gente está falando de educação infantil, a gente tem que se familiarizar com o que a gente vê na infância, que é o que vocês vão ver. Perceber um desenho de uma criança, perceber o colorido, perceber como ela se porta, isso traz um outro mundo, amplia de certa forma. Então, eu acho que nada é melhor do que a gente já mergulhar nesse ambiente e trazer ele um pouquinho para o nosso dia a dia. Então, pensando, eu falei assim, eu acho que eu vou fazer um jogo com as meninas e com os meninos também, né? Vamos pensar em missões, em etapas. Então, a cada unidade, nós teremos uma missão, uma etapa, que não é nada demais, tá? Eu produzi 5 perguntas que têm a ver com o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, nessa primeira missão, qual é a pergunta? Prepare seu passaporte, quiz da jornada de estágio. Então, o que a gente está fazendo na primeira missão? Nós estamos trabalhando, né? A carta de aceite e o termo de compromisso. Então, as perguntas são sobre a carta de aceite e o termo de compromisso. De onde que eu tirei? Isabel, de onde você tirou essas perguntas? Do manual do estagiário. Então, tudo que tem ali, eu transformei em algumas questões que são para ajudar, apoiar. Aí você vai falar, então, isso substitui eu ler o manual do estagiário? Óbvio que não. Isso é só para trazer, vamos dizer assim, ó, um início, um gostinho, para que vocês queiram se aprofundar e ler o manual de estágio, para incentivar vocês a procurarem lerem o manual de estágio, porque ele realmente é o livro de vocês que vai estar acompanhando vocês de verdade. Então, já coloquei lá. Está lá no nosso fórum de dúvidas, a primeira missão, que é sobre o termo de compromisso. E aí, o que vocês vão ter que fazer? Tem um link para um questionário, e aí cada link é para cada pessoa, né? Então, vocês clicando no link, vocês só vão poder responder uma vez. São 5 questões, e aí, ao final, se vocês acertarem as 5 questões, eu vou fazer a listagem dos alunos que responderam as 5 e acertaram, vocês vão receber a primeira insígnia, que é só um símbolo, é um desenho, mas mostrando que vocês completaram a primeira missão. E aí, depois disso, você fala, Isabel, só isso? Não. Eu quero que vocês completem todas as missões, que no final nós vamos sortear, né? Quem completou, óbvio, quem conseguiu completar todas as lições, nós temos alguns livros
E aí eu estava combinando isso com a professora Luciana. E aí nós vamos sortear as pessoas que chegaram até o final da missão e que carimbaram o passaporte, né? E a lógica, a gente terminando o estágio supervisionado 1, a gente está carimbando o nosso passaporte para o estágio supervisionado 2, que cada vez estão mais perto da formação de vocês se formarem enquanto professores e pedagogos. Então, essa é a nossa brincadeira. Acho que é um momento de diversão, participa quem quer. Não vale nota, não é obrigatório, é só uma forma de ajudar vocês a estudarem mesmo, tá? Então, reforçando, não faz parte de uma avaliação, é uma sugestão de atividade para que ajude vocês dentro desse percurso. Participa quem quer e quem desejar. Gostaria de premiar todas vocês. Eu gostaria, mas vamos ter que ser por sorteio, tá bom? Então, no final do semestre, quando terminarem todas as missões, para cada missão vocês vão ter uma insígnia diferente que eu vou enviar para vocês guardem elas bonitinhas. E aí, para no final a gente fazer esse sorteio, tá? Eu espero que vocês gostem da proposta, que vocês queiram participar, que se sintam à vontade para participar também, se desejarem, tá? Ah, minha imagem não apareceu. Deixa eu ver se vai voltar. Não voltou. Enfim, era a imagem ainda do formulário, mas se não tiver aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui, ó. Vamos ver se ela aparece agora. Eu acho que agora vai. Ué? Bom, vou tentar trazer aqui de novo. Vou tentar ampliar aqui, e aí eu vou tirando daqui mesmo. O que eu postei lá no nosso fórum, né? Eu postei aqui, ó, a explicação. Eu também vou solicitar que a professora eu coloquei esse card explicando a etapa, como são as missões, como vai funcionar. Então, quem tiver dúvida, pode ler lá. Eu já postei no nosso fórum, tá? De dúvidas. E esse aqui é como tá, quando vocês clicarem no link, o link também já está lá no nosso ambiente. Esse é o formulário que vai aparecer para vocês com as 5 perguntas, tá? São bem simples, não é nada demais. Ah, Isabel está me dando uma prova. Não estou dando prova, são perguntas bem simples mesmo, que vão ajudar, são perguntas que eu formulei para que elas ajudassem a tirar dúvidas de vocês. E elas também estão baseadas na maioria, né? Eu já estou nessa disciplina, vou fazer 2 anos que eu estou com essa disciplina no que eu vejo, né, no que eu fiz um apanhado de quais dúvidas aparecem mais. Então, só para tentar dar uma ajuda a vocês. Mas reforçando, participa quem desejar. Eu quero mostrar aqui para vocês anotarem. Esse é o meu e-mail para vocês entrarem em contato comigo. É isabelcriste6car@alunounileia.com.br. Eu vou escrever ele lá no nosso chat, tá bom? Agora, deixa eu só tirar essa apresentação aqui. Eu já vou ver aqui com o pessoal que já levantou a mãozinha, tá? Porque eu quero abrir o TCE para a gente poder dar uma olhada, preencher juntas. Mas eu vou deixar quem levantou a mão, que é a Lani. Se quiser tirar dúvida de você, pode falar. E depois a Patrícia também. Boa noite, Lani, tudo bem? Você está aí, Lani? Não tem problema, ela pode voltar depois, tá? Você, quando aparecer aí, você pode voltar. Patrícia, querida, boa noite, tudo bem? Oi, professora, boa noite, tudo bem, graças a Deus. A minha dúvida é basicamente a da colega aí. O que acontece? Você estava explicando o preenchimento, mas é do termo de compromisso. A minha dúvida está sendo quanto esse convênio. Eu estou com dificuldade em questão do convênio, dessa minuta. Eu já entrei na ocorrência, eu já fiz, aí já pedi ajuda da escola. Só que, assim, o que está me pegando é só uma documentação, porque eles me pedem um documento da... A minha dúvida é essa. No caso, eu acho que é da diretora. Aí, uma professora se disponibilizou de me dar esse documento, porque a diretora não se sentiu confortável. Eu queria saber se essa professora pode, que vai ser a minha supervisora do estágio, ou só da diretora, para esse convênio. Nem Então, termo de Patrícia, olha o que acontece. Essa parte de minuta de convênio, as dúvidas são com o núcleo de estágio. Eu não quero te responder uma coisa que eu possa estar respondendo errado, porque eu não tenho acesso a essa documentação.
Tá bom. Então, está me Tá? pegando isso, porque para me dar andamento nesse termo de compromisso, eu preciso primeiro Claro. acertar o convênio, não consigo fazer outra coisa, não é isso? Isso, porque assim, eu não tenho acesso a essa documentação, a esse contrato. Por isso que eu não quero te responder uma coisa que talvez eu possa estar respondendo errado. Entendi. Eu tô presa por isso, não estou conseguindo. Você já abriu uma ocorrência? Várias. Porque se o núcleo está Eu já- respondendo. Então, eu vou já- fazer assim, Patrícia. Eu vou anotar o seu nome e aí eu mando essa dúvida para o professor Fábio e falo que você já abriu uma ocorrência. Você não recebeu resposta, é isso? Não, então, aí hoje, ontem, no caso, eu mandei toda a documentação, a assinatura da diretora, o carimbo e tal. Só que aí está me pedindo esse documento, né? Aí eu queria saber se há essa possibilidade da professora ao invés da diretora, porque a diretora nunca me forneceu o documento pessoal dela. Entendi. Então, E você, eu não tô conseguindo. essa dúvida, essa pergunta, você já abriu ocorrência para perguntar ao núcleo? Não, porque já tinha. Foi o que ele me enviou agora, né? No caso, já me pedindo novamente Entendi. esse documento. Então, você manda, abre outra ocorrência e pergunta novamente, entendeu? Porque isso é muito importante, porque sem isso você não vai conseguir preencher Pois o é, convênio, né? eu me deixando já nervosa por causa disso, que eu só estou Não, precisando não disso. fique nervosa. Olha só, eu quero. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, tanto eu, né, a professora Luciana, o professor Fábio, a gente está aqui para facilitar, a gente busca isso. O convênio, na verdade, parece, poxa, mas vai trazer um problema, eu vou ter que conveniar. É o contrário. Busca para ficar uma coisa mais séria e que possa dar uma estabilidade, um conforto e uma segurança melhor para vocês no estágio. Então, assim, se você mandar, eu já anotei aqui, já anotei a sua dúvida, eu vou passar também para o professor Fábio, mas é importante você abrir uma ocorrência e também tirar sua dúvida. Entendeu? Tudo bem. Deixa eu só tirar mais uma dúvida. Eu só posso fazer se a escola for conveniada com a faculdade, senão eu não consigo. É obrigatório ter Exato. convênio. Isso. Qualquer outro caso em relação a isso vai ser analisado pelo núcleo de estágio, tá bom? Tudo bem, tá bom, professora, obrigada. Qualquer coisa que você falar, ai, gente, eu procurei estágio, não achei nenhuma que quisesse me conveniar, eu tô com um problema. Não, mas eu achei uma escola que resolveu me aceitar, mas ela não quer se conveniar. Você vai ter que abrir uma ocorrência, solicitar isso, explicar essa situação para o núcleo de estágio, para que eles possam analisar. Aí eles vão analisar Eu já cada caso trabalho nessa escola, para mim individualmente. faria, entendeu? Já trabalho nessa escola. Então, para mim é ficar. Porque as outras que são conveniadas, para mim não é viável, totalmente distante de onde eu moro. Outro Então, bairro. você faz isso, tá? Mas, de Tá qualquer bom, forma, você não desista dessa escola. E aí, tá bom. sempre entre em relação à documentação do convênio, abra a ocorrência e fala com o núcleo de estágio. Eles já estão preparados para isso, porque eles sabem que isso é uma solicitação mais que dá um pouco mais de trabalho. Tudo bem. Obrigada, Tá tá? bom, meu amor? Obrigada. Tá. Qualquer coisa você me manda mensagem e aí manda com cópia para o professor Fábio também. Tá ótimo. Obrigada, professora. Nada, imagina. Matheus, boa noite, tudo bem? Boa noite, professora. No meu caso, eu fiz. Já consegui o TCE, o negócio de estágio, já enviei, só que enviei segunda-feira. Botei na plataforma segunda-feira e a data do início do estágio tá para amanhã. E eu não Entendi. recebi nenhuma resposta. E você, Eu- aí só me tira uma dúvida. A sim. resposta que você está esperando é do núcleo de estágio com assinatura eletrônica da faculdade? Não, eu já consegui tudo isso. Eu Então já é isso, botei. você já pode começar seu estágio. O último envio é para mim e eu vou realizar as correções, mas a partir do momento, isso aí não é impedimento para vocês. Vocês têm que me enviar, mas a partir do momento que já tem assinatura eletrônica da faculdade, vocês já estão liberados para iniciar o estágio. Ah, tá. É porque no estágio 2, quando eu fiz, a professora Priscila pediu para receber o ok para depois começar o estágio. Não, Sem problema, então. nós damos o ok, sim, isso vai ocorrer, tá? Mas eu quero dizer assim, se você pensar em termos oficiais, a assinatura do contrato já foi finalizada. Isso não é impeditivo de você ter começado, das datas estarem batendo. Tá? Ah, tá. Travou a última parte, mas já entendi. Era só isso mesmo. Conseguiu? Obrigado, Ah, não, professora. senão eu repito, não tem problema nenhum. Fica tranquilo. Muito Então, obrigado. vamos lá, Elizabeth, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem?
Tudo. Então, eu quero tirar uma dúvida, porque no primeiro encontro que eu tive, aí eu conversei com o professor Fábio, né? O primeiro encontro foi com o professor Sim. Fábio, não foi? Então, eu falei para ele que eu já trabalho em creche. Eu sou concursada da Prefeitura do Rio e trabalho desde 2009 em sala com criança. Aí eu perguntei a ele se serviria o estágio, devido a esse tempo todo eu trabalhando lá na creche e tal, se todo Sim, mundo sim. aceitasse assinar, Aham. né, ele disse que serviria. Por quê? Porque antes eu já tenho o quê? Uns 2 anos, vou fazer 3 anos, né, que eu estou na Unileia. Aí eu tive um problema sério de coluna e estou afastada Uhum. da creche. E sempre Sim. conversando lá com ela, com a diretora, com as professoras, que eu entrei para a Unileia e tarará, e quando eu precisasse de assinatura, as professoras se disponibilizou, a diretora também disse que assinaria, tudo bem. Aí, só que eu entrei de licença e agora abriu a matéria, eu voltei lá e falei com a diretora. Entendeu? Que eu estou no estágio, gostaria que ela assinasse, as professoras também. Ela falou que está um porém, porque eu estou de licença, e isso vai caracterizar serviço e ela não está querendo mais assinar. Aí eu É queria saber o que eu... isso. É exatamente isso, Elizabeth. Eu ia te falar justamente isso. Eu ia falar, Elizabeth, até para a própria universidade, isso para a gente não conta como estágio, porque você tem que estar atuando. Então, ele não vai servir lá da creche o estágio, né? Só se você não estivesse de licença. Meu pai, e a matéria abriu para mim, então eu vou ter que fazer. Então, eu vou ter que fazer em outro lugar que não seja na unidade que eu estou de licença. É isso. É isso? Então, você já fez, você é o primeiro estágio que você está fazendo, né? Você não fez o 2 ainda não. Não, esse é o primeiro. Estágio A 1 que eu sua estou. licença, ela tem duração? Tem tempo? Você acha que ela vai estar prorrogável? Ela está prorrogada. Já tem, me deu um problema muito sério na coluna, né? Sabe como Sim, é que é? Sai, entendi. abaixa, levanta, tudo. Estou com muitos problemas na coluna. E o médico me afastou. Já tem Entendi. um ano que ele me afastou. Entendeu? Mas Entendi. eu achei que no momento do estágio isso não teria problema. Entendeu? Não, não pode. Infelizmente não pode, porque você tem que estar em sala de aula. Então, eu vou ter que, mesmo então de licença da prefeitura, eu vou ter que arranjar uma escola particular ou uma outra prefeitura para Isso. fazer o estágio, né? É. Aí eu ainda vou te falar outra coisa assim. Se você é da Prefeitura do Rio, provavelmente a preferência para você deve ser particular, porque pode bater a sua licença você solicitando um estágio, entendeu? Na rede pública. Mas se for outra prefeitura que não seja do Rio, Pode, sim. Aí não vai ter problema. né? Porque eu moro em Nova Iguaçu, eu queria ver a prefeitura de Nova Iguaçu, Sim, mais sim. próximas, assim, mais Você sabe perto que da às minha. vezes eles oferecem até estágio remunerado, né? É? Não, É, sim. mas aí seria problema, né? Que não pode ser remunerado. Não, não tem problema. Pode ser remunerado, sim, não tem problema, não. Pode? Pode. Eu achei que esse estágio obrigatório não poderia ser remunerado. Pode sim, não tem problema. Você recebeu uma remuneração, não? Então eu vou ver nas duas prefeituras mais próximas para mim, é Vê, Mesquita e isso. Nova Iguaçu. Mesquita e Nova É Iguaçu é mais perto, isso. Então, você tá? vê isso. E, de qualquer forma, assim, já que você tem experiência também da rede privada, se fosse você, também dava um pulinho, só para tirar dúvida, sabe? Na rede privada, tentar na rede privada. É, porque você tem uma boa experiência, pode ter uma boa chance, É. né? Eu posso tentar. Próximo do bairro onde eu moro, tem uma escola Aham, privada, só que eu não sei se ela não é conveniada, com certeza, com a Unileia. Eu vou ter que entendi. pedir a documentação e Pode mandar para a solicitar o Unileia. convênio, é. Mas Aí aí eu você vou vê ter que assim, você vê o que é melhor para você, qual é a ir melhor mais próximo. oportunidade, né? O que... Isso. Tá Então tá bom? bom. Tá Ai, meu fora, amor. fora dessa que eu já tinha tantos anos lá. É, eu sei como é. Eu imaginei, quando você começou a falar, eu falei, ai, meu Deus, era a oportunidade perfeita, né, Elizabeth? Eu já ia até te responder, falar, Elizabeth, solicita até o dia 18, você pode tentar solicitar isenção, mas se realmente tem que estar em sala de aula. Aí, cara, eu já estava 2 anos aí na Unileia quando me deu esse problema. Aham. Ah, E uma eu pena, trabalhando né?
todo mundo falando, pode sim, que eu vou assinar e tal. Aí me dá esse problema. Entendi. Ah, Então mas tá bom, enfim, também coisas de saúde são importantes. A gente tem que tomar conta da nossa saúde. do jeito que tá a coluna, a ortopedista resolveu me suspender, que ela disse, não, eu posso travar Entendi. qualquer momento. Tá certa. Tá bom, meu amor. Boa noite, tá? Mas Nada. fica aí. Professora, Qualquer coisa você fala aí. professora, dá Denildes, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Como é que você tá? Indo, estou indo. Deixa eu fazer uma pergunta. Passa. Eu consegui um estágio e Ah, eu enviei ontem o documento, só que eu esqueci de botar o seu nome completo, aí eu vou ter que reenviar hoje. Botei o estágio para começar dia 12. tá. E uma dúvida eu vou fazer 3 vezes na semana, praticamente 5 horas, só que vai dar, as horas semanais vai dar 15. Tem algum problema? Não, nenhum. Fica de Ah, acordo com a sua disponibilidade, tá? tá. O Você só total tem que fazer aquela conta. Você fez aquela conta? O finalzinho tem que formar, são 200 horas. Tem que ter 200 horas no final. Sim, aí eu fiz as contas mais ou menos em novembro. Que acaba Perfeito. Tá começando ótimo. dia Tá 12, tranquilo. tá? Aí, Tá bom. tá bom, é só isso. Qualquer dúvida eu retorno. Tá bom. Tá, Pode sim. obrigada. Nada, meu amor. Oi, Daniele, boa noite, tudo bem? Boa noite, professora. Tudo bem e você? Tranquilo. A minha dúvida é o seguinte: eu conversei com a Secretaria de Ensino da minha cidade e perguntei sobre convênio, né, com a faculdade. Eles falaram que não precisa de convênio e que eu só preciso ir na escola, saber se eles me aceitam como estágio lá, aí pegar os documentos, né, levar para eles, levar o documento para a escola e mandar para a faculdade. E aí eu fiquei com dúvida, porque na reunião que a gente teve com Fábio, o nome dele? Isso, professor Fábio. Isso, o professor Fábio, ele falou que era importante ter o convênio, né? Sim. Aí eu Então, o que mandei. acontece? Ele está certo. Olha o que acontece. Não é a secretaria que fala se precisa ou não precisa ter um convênio. Essa é uma exigência da nossa faculdade, que ela está regulamentada nesse sentido. Então, a nossa sugestão sempre é falar: olha, mas você pode fazer esse convênio, pode, vamos tentar, eu vou trazer toda a documentação, vocês não vão poder precisar necessariamente, né, ter um trabalho muito grande, e aí solicitar. Como eu falei aqui para a Kelly, caso ocorra, né, para a colega, caso ocorra alguma questão e eles falem, não, nós não vamos fazer, tenta fazer, você abre uma ocorrência, porque o próprio núcleo de estágio pode tentar fazer essa ponte com você, auxiliar dessa forma e te orientar também se vai aceitar com convênio ou sem convênio. E aí o núcleo vai poder fazer esse trâmite com você, essa conexão. Então, Por isso que eu eu falo, não desistem de nenhum lugar que vocês vão fazer estágio, antes de vocês se formarem com o núcleo de estágio. Né? Você fala, olha, eu fui nessa escola e eles falaram que não querem se conveniar. Aí eles podem te dar sugestão, podem entrar em contato com a própria escola. O núcleo está preparado para dar esse suporte para vocês. Então, não desistam. Acharam um estágio, falam, ah, mas ela não quer se conveniar, não vai se conveniar. Antes de qualquer coisa, fala tem que entrar em contato com o núcleo de estágio. Então, aí eu abri a ocorrência e expliquei, né, tudo isso, e aí enviaram para o professor Fábio e ele falou que eu poderia seguir como a secretaria estava falando. Entendeu? Ele Então, mesmo. ele te orientou dessa forma? Sim, sem convênio. Então, é isso. Se o núcleo de estágio te orientou dessa forma, você segue o que o núcleo te orientou. Entendi. Então tá bom. Outra Tá bom, dúvida, meu amor? rapidinho. Olha, eu já tô perdida, hein, gente? É Fabiana? Boa noite, acho que é você, Fabi. Rapidinho, só mais uma dúvida. Pode falar.
Na sequência, para eu conseguir me situar aqui, eu preciso levar os 2 documentos para a secretaria, carta de aceite e termo de compromisso, é isso? Isso. Tá ótimo, obrigada. Nada, imagina. Olha, agora eu vou tirar a dúvida da Fabiana, eu vou tirar a dúvida de todo mundo, mas eu só quero mostrar o termo de compromisso para vocês, que é super rápido, tá? Aí a gente para na Fabi e depois a gente continua. Fabiana, boa noite. Qual a sua dúvida, por favor? Oi, Pro, boa noite. É o seguinte, Pro, eu já mandei a carta de aceite e o TCE, né? Porque eu estou fazendo obrigatório. Aí eu fico, agora eu paro tudo, claro, vou fazer o estágio, né? Mas eu fico só aguardando você, para depois entrar naquela parte de ENAD, né? Isso. Mas você já solicitou e também já teve assinatura da faculdade? Não, então, a faculdade, como eu estou fazendo obrigatório não, remunerado, foi no início do ano. Então, o Flávio já, não, é Fábio, né, professor Fábio? Isso. Ele já assinou tudo bonitinho. Aí eu já conversei lá na escola essa semana, eles falaram tudo bem. Eu imprimi conforme tá lá o manual, né? Levei, Sim. o diretor assinou com a data do dia 21, né? Que a gente começou a disciplina. A carta de aceite também, assinada, e mandei aí lá no portal. Tá. Agora eu E te aí aguardo. Não, aí essa é a minha dúvida. Eu entendi que você fez isso. O que eu quero é, você já tem assinatura eletrônica da faculdade, no termo de compromisso. No TCE que fala, né? Termo de compromisso. Isso. Sim. Então, beleza. E você já está estagiando, não é isso? Isso. Tá. E eu vou estar realizando as correções, mas você já está contando o seu estágio, tá bom? Ah, tá bom. Aí então, isso que eu quero dizer. Agora eu só espero a sua parte agora, né? Isso. E você vai estar fazendo seu estágio normalmente. Perfeito. Tá Tá bom. bom? Obrigada. Tá. Gente, eu só vou mostrar muito rápido. Eu não vou deixar de responder ninguém, tá? Fiquem tranquilos. É só porque essa é uma exigência do núcleo de estágio que a gente mostrasse hoje no nosso encontro, tá? O termo de compromisso. Mas ninguém vai ficar sem resposta, não, tá bom? Eu vi que eu parei na Fabi no número 6. Então, vamos lá. Eu vou tentar passar. Eu já vi até que vocês já preencheram, nem estou vendo que vocês estão com dúvida no termo, não. Estou gostando disso. Então, o termo de compromisso é o nosso contrato. Eu falo TCE ou termo de compromisso de estágio. A gente sempre identifica também pela sigla, né? TCE. O que ele vem falando, né? Pelo presente instrumento, as partes abaixo identificadas formalizam a realização de estágio curricular obrigatório supervisionado, nos termos da Lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008, estabelecendo as condições básicas para a concessão de estágios para as seguintes partes. Acho que uma coisa importante, que acho que até o professor Fábio falou sobre isso na nossa aula inaugural, é que esse estágio, as horas, são orientações e exigências, né, baseadas na lei de estágio. Porque às vezes fala assim, 200 horas. E vocês vão ver também que quando vocês forem fazendo o estágio de vocês vão falar assim, não, 200 horas parece muitas horas, mas não é. Vocês vão ver que vocês vão conseguir terminar o estágio antes do que vocês pensam. Obviamente que depende da disponibilidade de vocês. Tem gente que consegue fazer 2 vezes na semana, tem gente que consegue fazer 3 vezes na semana, como tem gente que consegue fazer todos os dias. Então, eu sei que depende da disponibilidade de vocês, mas parece que 200 horas são muitas horas, mas vocês vão ver que vão terminar rapidinho. Então, o que a gente começa preenchendo? Né? As informações sobre a escola que nós escolhemos, que se chama unidade concedente. É a escola que vocês escolheram. Qual é o nome fantasia? Qual é o nome da escola? Qual é o nome que está na fachada, né? A razão social, que é a numeração de registro dela. O CNPJ, o endereço, as informações de bairro, cidade, CEP, quem é o seu representante, qual é o cargo do representante, pode ser o diretor, o representante, pode ser o coordenador, como pode ser o próprio dono da escola, né? O e-mail, o telefone. Então, essas são as informações básicas sobre a escola que vocês escolheram.
E qual é a próxima informação? Sobre vocês, o estagiário. Algumas já estão preenchidas, né? Vocês não estão... Coloquem o período de vocês do curso, endereço, e-mail, CPF. É importante preencher todos esses itens, tá? Coloquem o nome de vocês completos. Lembra, isso é um contrato. Todas as informações têm que estar completas. As informações sobre a Unileia já vêm preenchidas. Esse documento, ele está lá no nosso ambiente, tá? É só vocês irem na pastinha de documentos obrigatórios, tem a carta de aceite, tem o termo de compromisso. E aí você tem cláusula por cláusula, né? Eu destaquei aqui a cláusula 1 fala sobre o termo de compromisso em si. Leiam o documento que vocês pensem, que vocês estão assinando o contrato. Todo contrato que a gente assinar, a gente tem que ler. E aqui a gente tem na cláusula 2A, que fala sobre como vocês vão fazer esse estágio, qual é a disponibilidade, né? As atividades da disciplina estágio supervisionado 1 deverão ser realizadas obrigatoriamente no contexto da educação infantil. A educação infantil é o quê? Crianças até 5 anos. E aonde que é a educação infantil? É creche ou pré-escola? Eu acho que eu tive uma pergunta no fórum que estava falando sobre a criança da pré-escola, se podia ou se era obrigatório ser em creche. É uma coisa ou outra. Ou vocês podem estagiar em uma creche, ou vocês podem estagiar na pré-escola, onde é a formação um pouquinho maior, que as pessoas falam maternal, ou enfim, cada ambiente, cada estado tem denominações diferentes. Mas é para faixa etária até 5 anos a creche, e a pré-escola é o que é concebido pela lei como educação infantil. Então, qual é a carga horária? 200 horas que vocês têm que completar. Menos, jamais. Aí, às vezes, a pessoa está em sala de aula, ou colocou um dia a mais, ou fez... Isabel, passou um pouquinho. Passou 10 horas, passou 20 horas. Às vezes, tem gente que até passa mais. Não tem problema. O que não pode é faltar. Mas passar um pouco não tem problema nenhum. Então, quando que vocês vão fazer? Que falo da disponibilidade? Quando que vocês vão fazer? Qual o horário? Eu consigo fazer segunda, quarta e sexta. Eu consigo fazer terça e quinta. Eu consigo fazer segunda e sexta. Vocês vão organizar esse horário de acordo com a necessidade de vocês e, obviamente, com a disponibilidade da escola. Então, aí vocês vão preencher. Vocês vão entrar que horas? 8 horas da manhã? Se for na parte da manhã. Vocês vão sair, então, que horas? Eu vou sair meio-dia. Então, quantas horas vocês vão fazer? 4 horas de estágio por dia. E aí a gente conta. Eu vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer segunda, quarta e sexta. Então, são 4 horas que você vai cumprir na segunda, 4 horas que você vai cumprir na quarta e 4 horas que você vai cumprir na sexta. Então, qual é o seu total de horas semanais? São 12 horas semanais que você vai cumprir. Dentro dessas 12 horas, você tem que contar qual é o prazo do meu estágio. Eu vou fazer de agosto a novembro, porque eu consigo fazer dessa forma. Ou antes de novembro, eu já consigo fechar essas minhas 200 horas. Vocês vão somar isso tudo no prazo que vocês vão fazer, para que formem, que fiquem as 200 horas. A minha sugestão para quem tem a disponibilidade para isso, porque às vezes vem feriados, vem pontos facultativos, colocar sempre um pouquinho a mais. Então, vamos dizer assim, fazendo 3 vezes na semana, eu vou levar 3 meses para realizar o meu estágio. Então, isso eu estou chutando, tá, gente? Eu não estou calculando aqui, não. Estou dando uma hipótese, fazendo uma hipótese. Eu vou colocar em 3 meses, eu vou colocar 3 meses e mais uma semana. Tá entendendo? Eu empurro mais uma semana. Que aí, se tiver um feriado, um ponto facultativo, eu consigo completar o meu estágio. Outra coisa que é importante, que eu acho que até uma colega colocou aqui no chat, que ela vai tirar as férias para poder fazer o estágio. Eu tenho alunas que fazem isso, né? Elas conseguem completar as 200 horas, tá? Óbvio que eu não sei a especificidade da colega, às vezes a pergunta dela era que ela talvez não conseguisse completar 200 horas. Mas eu quero que vocês entendam que, assim, não é só o que vocês vão estar fazendo em sala de aula. Pode ser tudo que vocês estejam participando da escola. Então, vamos dizer assim, no dia que teve a aula, depois vai ter uma reunião pedagógica. Lembra que é da educação infantil, tá?
Ah, vai ter uma reunião pedagógica, ou vai ter uma reunião de planejamento, ou teve uma festa junina, vai ter uma festa junina e eu vou participar como estagiária. Isso vocês podem contabilizar as horas também. Então, pode ajudar essa colega que vai tirar as férias para cumprir o estágio. Reunião pedagógica, lembra que é tudo pedagógico, gente. Tudo que está acontecendo dentro da escola, não fora da escola, né? Reunião, a não ser que seja um passeio externo, às vezes é uma atividade que é um passeio externo, então pode contar. É um dia que você esteve na sala de leitura, pode contar também como hora de estágio. É um dia que vocês foram à biblioteca, então conta como hora de estágio. Enfim, tudo que vocês estiverem fazendo dentro do seu estágio pode contar como hora de estágio e pode ajudar vocês a completarem as 200 horas. Eu acho que isso é interessante de falar, né? A outra coisa é essa parte aqui que eu também recebi dúvidas em relação a isso, que falou, está de janeiro em janeiro, a janeiro. Isso é um exemplo, né? Então, este termo de compromisso de estágio terá vigência podendo ser renunciado a qualquer tempo, unilateralmente ou prorrogado, mediante comunicação por escrito. Então, qual o período que vocês vão fazer? Dando outro exemplo, vamos dizer, eu comecei meu estágio hoje, de 6 de agosto de 2026 e vou terminar dia 21 de novembro de 2026. É um exemplo. Então, você vai colocar esse início e esse final. Lembrando a minha sugestão, coloque um tempinho a mais. Então, vamos dizer, esse termo de compromisso, vocês vão preencher, e aí vamos solicitar também a assinatura do núcleo de estágio. Então, a assinatura da faculdade, ela sempre manda a assinatura rápido, não demora. Mas, por exemplo, se hoje é dia 6, e aí eu vou preencher meu termo de compromisso, eu vou abrir uma ocorrência, eu não posso botar aqui o meu estágio está começando hoje, né? O que eu faço? Eu dou um tempo, dou 2 dias, 3 dias, põe para o meu estágio começar dia 9, vamos dizer assim. Então, eu ponho, vou mandar hoje para o núcleo dia 6, mas eu vou colocar o início do estágio dia 9. Por quê? Eu preciso ter o termo de compromisso com as 3 assinaturas para que ele esteja valendo, tá bom? Eu já estou acabando, tá, gente? Para a gente poder ir para as perguntas e dúvidas de vocês. E aí, um outro destaque que nós achamos importante, até na nossa reunião, é essa cláusula 6A, que essa última aqui, essa letra C, isso aqui não tem no termo de vocês, tá bom? Isso aqui é um exemplo. Vem falando as atividades principais a serem desenvolvidas pelo estagiário, compatíveis com o contexto básico da profissão. Isso aqui são sugestões de atividade, que depois até vai ajudar vocês a preencherem lá a carga horária de vocês. Então, conhecer a estrutura e funcionamento da escola, observar e analisar aspectos referentes às práticas docentes, os planos de aula, lembra o planejamento? Objetivos, conteúdos, metodologia, observação de aulas dos professores. Eu sei que às vezes a gente está no estágio, tem professor que vai deixar vocês estar, vai virar parceiro de vocês. Vai estar junto, vai falar sobre o planejamento, vai falar sobre as aulas, vai pedir as sugestões de vocês, como terão professores que vão virar para vocês. Eu já tive alunos que viveram essa situação e falaram assim, olha, você está aqui, você só vai observar. Eu não quero que você faça nada. Eu já tive uma que a professora falou para as crianças não falarem com o estagiário de jeito nenhum. São situações que podem ocorrer. Esses também são momentos que nós vamos ter desabafos juntas. Fiquem tranquilas em relação a isso. Mas a gente trabalha com o que a gente tem, o que a gente pode. Então, tentem fazer dessa experiência da forma como ela for, da melhor forma possível, sabendo que eu também estou sempre aqui para poder ajudar vocês. Então, observar as aulas dos professores, ajudar na elaboração de projetos e atividades diversas sob a supervisão do professor, participar de reuniões diversas, como os conselhos de classe, reuniões pedagógicas, ajudar na construção e acompanhamento de materiais de suporte e avaliações, auxiliar na aplicação também, na produção de aulas, auxiliar na aplicação das atividades, das avaliações, confrontar teoria e prática. Confrontar o quê? O que vocês aprenderam na faculdade e ouviram com o que vocês estão vendo em sala de aula.
Auxiliar nas atividades propostas em sala de aula, oferecendo suporte às atividades individuais e grupais, analisar o projeto pedagógico, verificando a relação com a turma, realizar a regência de pelo menos uma aula, nós iremos falar sobre isso também, tá? Fiquem tranquilas. Mas isso tudo são possibilidades, são sugestões de como vocês devem realizar esse estágio. Lembrando que uma das coisas que eu sempre falo, é que a gente tem que saber como a gente se porta. Lembrar que a gente está representando tanto a universidade que está nos mandando para lá, quanto a nossa escolha de profissão, nossa escolha de formação. E às vezes a maneira como a gente chega, como a gente se porta, diz muito sobre a gente. E reflete também como esse professor vai receber a gente em sala de aula. Então, se a gente chega de forma respeitosa, se mostrando proativo, se mostrando interessado, porque ninguém vai querer trabalhar com alguém que está lá e você vê que tá só no telefone, está só fingindo que nada está acontecendo. Às vezes a gente tem que mostrar para a pessoa que, olha, eu estou aqui, eu quero participar, eu quero estar com você, eu quero ser seu parceiro dentro dessa relação. Então, a maneira como a gente se porta também diz muito sobre a gente e diz muito como as outras pessoas vão recepcionar a gente. Então, se coloquem disponíveis, sabe? Dispostas a estarem juntas dentro desse processo. Então, finalizando, tá? E aí vem diversas informações. Essa é uma informação importante, né? O orientador de estágio. Quem é o orientador de estágio? Eu. Isabel Cristina Silva Machado, meu nome tá aí no material de vocês, tá? Então, aqui vocês vão preencher o meu nome. E quem é o supervisor de estágio? Lembra que eu falei? A professora que vai estar com vocês em sala de aula, mas tem casos que a escola indica o diretor ou o coordenador pedagógico. Nós preferimos a professora, mas isso aí não é impeditivo. E aí, o CPF da supervisora de estágio. E no final, a data que vocês estão enviando, lembra que eu falei? Se eu estou preenchendo hoje, dia 6, preferencialmente, eu não coloco, né? Eu posso colocar a data de hoje, eu posso colocar a data do dia. O dia de preferência é você colocar o dia que você vai enviar para o núcleo de estágio. Se eu preenchi hoje e eu vou enviar hoje mesmo, eu posso colocar dia 6, tá bom? E aí você tem o quê? Ó? Primeiro, assinatura da escola. E aí, o que precisa? Assinatura e carimbo, tá? A assinatura de vocês, do estagiário, e a assinatura última, que é da faculdade, que é uma assinatura eletrônica que vocês vão receber, tá? Então, depois que tiverem essas 3 assinaturas, vocês vão enviar esse material, esse documento, lá na nossa disciplina, para que eu possa dar o ok de vocês e dar como concluído. Mas, a partir do momento também que esses documentos estão com as 3 assinaturas, oficialmente vocês já podem estagiar, tá? Vou tirar aqui para poder voltar lá nas perguntas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Então, vamos lá. Rayane, eu acho que ainda não perguntou, né? Letícia e Rayane. Vamos lá, Letícia. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, professora, é o seguinte, na primeira aula que a gente teve com o professor Fábio, eu perguntei, porque eu trabalho no município, né, na creche, eu sou de São Pedro, interior de São Paulo, e eu perguntei para ele sobre o convênio, né, e ele me falou que, porque eu já tinha ido perguntar na secretaria como funciona, e quem me atendeu foi a Camila, e a Camila falou que ela nunca soube de nada, e a prefeitura também não tem convênio com nenhum lugar, né, Faculdade. com nenhuma faculdade. E aí eu passei isso para ele, ele falou que eu poderia seguir o estágio normalmente. Tá ótimo. Eu fui levar a documentação para a diretora da onde eu trabalho assinar, porém ela arrumou alguns empecilhos para não estar assinando a documentação. Então, Entendi. eu precisei ir para a Secretaria de Educação de novo, porque eles pedem uma autorização para eu estagiar em outras unidades. Então, como eu estava dentro da unidade que eu trabalho, eu não precisaria dessa autorização. Levei essa autorização para a escola onde eu vou estagiar, porém a diretora está de férias e volta semana que vem. Entendi.
Então eu vou ficar com o prazo assim muito curto, porque semana que vem Não, já é não, semana. mas escuta, peraí, vamos lá, vamos pensar juntas. Você acha que você vai ficar com prazo muito junto, que você tá lá todos os dias, não tá? Então, eu vou fazer o estágio em outra unidade, não na unidade que eu trabalho. Agora, Lívia, me tira outra dúvida, por favor. Você. Não, não é Lívia que eu tô falando, né? É Desculpa, é Letícia. Né, Rayane? Não, é Letícia. Olha, nenhuma nem outra, Lia, desculpa. Deixa eu te tirar uma dúvida. Você é regente de sala de aula? Não, eu sou auxiliar de sala de aula. Ah, tá, entendi. Porque eu ia falar assim, por que você não solicita a isenção? Mas a isenção é só para quem é regente. Então, Entendi. a minha professora, que é a professora regente da sala de aula onde eu trabalho, ela ficou afastada 2 meses, e nesses 2 meses fui eu praticamente que assumi a sala. Porém, Entendi. como a diretora, como eu não sou regente da sala, a diretora ela não quis fazer a documentação falando que eu sou regente, sendo que eu não sou regente, entendeu? Então, Mas isso não iria impedir dela assinar sua documentação, porque uma coisa necessariamente não tinha a ver com a outra, dela te sim, impedir, não, né? ela só questionou a questão da data, né? Porque a gente tinha, você falou de pôr se eu for mandar hoje, tudo bem eu pôr a data de hoje, senão eu coloco de uns 2 dias para frente. E ela falou para Isso. mim que não. Então, como teve uma colega que perdeu o estágio por conta dessas pequenas coisas que ela encrencou, eu resolvi procurar outra unidade. Entendi. Beleza, entendi. Então é E isso. Se o professor Fábio já liberou e o núcleo liberou, não tem problema nenhum, porque eu falei, eles vão analisar caso por caso. eu nem cheguei a falar com o núcleo, eu falei só com o professor Fábio no dia da aula inaugural. Entendi. Mas aí, se ele falou que não teria problema não estar conveniada, Né, ele falou que eu poderia seguir como estágio. entendi. Então você faça esse trâmite todo, e aí você solicita, preenche a documentação, e aí você vai solicitar a assinatura do núcleo de estágio no final. Tá, então eu coloquei o estágio para começar a partir do dia 18, porque como a diretora está de férias, Sim. e para mim vai ficar muito em cima da data, joguei o estágio mais para frente, não tem problema, né? Não, não tem problema, tá? Tá, Fica então tranquila, é isso. tá? Tá Obrigada. bom. Nada, meu amor. Deixa eu ver. A Rayane agora. Rai, boa noite, tudo bem? Você tá aí? Eu vi que você abriu o som, mas eu não tô te ouvindo. Não tem problema, a gente volta, tá? Quando você conseguir, você avisa a gente. Lani, você não conseguiu perguntar, não foi isso? Oi, professora. Agora eu Tudo consegui. bom? Bem, boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Professora, eu estou com 2 dúvidas. Esse termo que você mostrou por último aí, eu não peguei ele, eu só peguei a carta de apresentação, aí a direção assinou e a secretaria bateu. Eu mandei ontem para a faculdade, para o núcleo de estágio. Só que eles não responderam até hoje. Esse termo aí que você postou agora, como que eu pego, eu tinha que pegar junto com a carta? Então, esse termo é o mais. Renata, sem problemas. Se você tem alguma dúvida, eu espero ter te respondido. Lani, deixa eu te falar. Esse termo é o mais importante, tá? Porque ele é o seu contrato de estágio. Sem ele, você não vai poder começar o estágio. Aí você pega lá no ambiente em documento, no mesmo lugar que você pegou a carta de aceite, está escrito termo de compromisso de estágio. Então, tá bom. É porque eu tô assim, gente, eu peguei só um. Eu só peguei a carta. Não, esse é o mais importante, tá? O TC, mas ainda dá tempo. Pega ele, preenche e manda. Eu trabalho na escola no horário de manhã e à tarde. Aí eu fico dentro de sala de manhã e à tarde. Aí o professor Fábio falou que era para mim falar isso para ele, depois numa ocorrência. Eu faço a ocorrência no núcleo de estágio também?
Aí me tira uma dúvida, Alane, você é regente de turma? Você é professora da turma? Sou apoio da professora. Ah, entendi. Porque se você fosse regente, provavelmente você poderia pedir a isenção. Então, o que você vai fazer? Primeiro, antes que você possa. Você pode até mandar essa dúvida para o professor Fábio, não tem problema nenhum. Mas você vai ter que preencher o termo de compromisso, tá? Que você vai ter que fazer estágio mesmo. Pode fazer na sua escola mesmo, se eles permitirem, não tem problema. Mas tem que preencher o termo de compromisso. Permitiu e ainda falou assim que é já para mim olhar, fazer o concurso para me passar, porque eles querem que eu trabalhe lá. Isso aí, é isso. Eu também quero que você passe lá. E você vai me falar ainda, Isabel, fiz e passei, estou trabalhando lá. Se quiser. Vai sim, ele quer sim. Na verdade, a primeira pessoa que tem que querer é você, Lani. Se você quer, vai conseguir, fica tranquila. E é igual você estava falando no início, que no fim do estágio a gente vai saber que professora que a gente vai querer se tornar. Eu É isso aí. nunca imaginei na minha vida sendo professora. A partir do momento que eu comecei o primeiro dia na sala de aula, eu falei, não, é isso que eu quero. Não é? É apaixonante, não é, Alane? É isso que eu quero para a minha vida. E, Então, eu sou infelizmente... suspeita, que eu sou igual você. Primeiro eu falei assim, jamais eu vou trabalhar em sala de aula, não vou mesmo. Agora ninguém me tira de sala de aula, eu amo. Com a direção, e infelizmente eu vou querer ficar no infantil. Que bom, fique mesmo. Eles precisam de boas professoras. Tá bom, meu amor. Vamos lá, para eu não me perder, gente. Eu vi aqui, quer ver? A Dani já baixou a mão, não sei se eu tirei a dúvida da Dani. Aí agora vai ser a Ana Lúcia. Ana. Ai, a Rai falou que a dúvida dela já foi respondida. Que bom. Olá, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo, meu amor. A minha dúvida, ela já foi quase toda sanada com as perguntas que outras colegas fizeram. Eu sou agente de educação infantil desde 2009, 2010, mais ou menos, na Prefeitura do Rio. Quando eu fiz a formação de professor, na época, o estágio, como a Prefeitura tem um convênio com o lugar que eu fiz, não foi preciso eu estagiar, porque eu já estava em sala de aula, né? Entendi. Então, eu só encaminhei a documentação, meu contra-cheque, e aí mandei e foi aceito dessa maneira, porque eu já estava em sala de aula. Aqui na Unilé, pelo que eu vi o relato das outras colegas e também pelo que vocês falaram, eu não posso fazer isso porque eu não sou regente, embora eu esteja em sala de aula. A minha carga horária já são 6 horas diárias. Eu tive uns contratempos esses dias por conta dessa ventania que deu no Rio de Janeiro. Eu tive um problema terrível. Meu terraço subiu, desceu, caiu no galpão do lado. Eu tive um prejuízo não só comigo, mas como o galpão do lado. Então, eu realmente, essa semana, eu não mexi no computador, tive que pegar umas folgas de TRE para poder tentar resolver, ajustar minha vida, enfim. Claro. Eu estou assistindo às aulas, né? Porque aí, quando dá o horário, a aula que teve com o professor Fábio, eu participei. Eu estou participando, eu só não estou conseguindo ainda acessar assim, o computador para poder sentar com a cabeça, porque minha cabeça está em outro momento. Então, fiquei com algumas pendências. Eu só vou lá na CRE, eu faço parte da 4ª CRE. Eu só vou na CRE na segunda-feira. Tá bom. Então, na segunda, eu vou lá, vou pedir essa documentação que vocês falaram, né? Que eles têm que me autorizar para eu poder fazer lá, aonde eu trabalho. Já conversei com a diretora, ela já me autorizou. A minha dúvida ainda a professora regente é que vai assinar para mim. Eu quero fazer o meu estágio na pré-escola. Por quê? Como agente de educação infantil, aqui no Rio, a gente não pode ficar em turma de pré-escola. A gente só pode ficar em turma de creche. E creche eu tenho experiência também, porque eu já lecionei na educação infantil em escola particular.
antes Sim. de eu entrar para a prefeitura. Então, assim, eu até tenho experiência na área. Sendo que essa professora, como vai ser um estágio, aí eu vou ter que negociar, porque eu quero não ficar na creche, porque eu já tenho experiência maior, eu Entendi. quero ficar esse estágio na pré-escola, que é pré-2, Não, 5 aí anos. não tem pra gente, não tem problema. Você só vai ter que Não negociar tem. com ela mesmo, Tá, tá? beleza. A diretora vai entrar de férias dia 14. Ela vai trabalhar até o dia 14 e na segunda-feira ela não vem mais. A diretora adjunta pode assinar toda essa documentação que precisar, Pode. tranquilo, Tanto a né? diretora como coordenadora, não tem problema nenhum, Tá. tá? Depois que eu pegar esse documento na CRE e eu assinar e a minha diretora assinar, quando eu tiver com esses documentos em mãos, que eu for enviar para vocês, que é para vocês autorizar, é nessa documentação que eu vou estar enviando para vocês que eu ponho uma data. Isso. Onde eu acabei de mostrar para vocês, no termo de compromisso. Entendi. Então, tá beleza. Era essa a minha Ótimo. dúvida, porque do outro não precisou, mas desse eu vou precisar porque eu não sou professora regente, não é isso? Isso. Tá, tudo bom? bem então. Gente, olha Tá, só, meu agora bem. a gente vai fechar Obrigada. nesses 5, tá? A gente precisa encerrar. E aí acabou. Vamos fechar nessas 5 dúvidas dessas mãos levantadinhas aí, para a gente poder ir finalizando, tá? Então vamos lá, para Elizabeth. A Maria botou aqui que ela é regente de turma. Se você é regente de turma, Maria, você pode solicitar a isenção para o núcleo de estágio até o dia 18 de agosto. Solicitar a sua isenção de estágio, né? É só para quem é regente, quem é professora da turma. Aí você vai solicitar o núcleo de estágio até 18 de agosto, tá? Tá lá no nosso cronograma, depois vocês deem uma olhada. Vamos lá, Elizabeth, tira sua dúvida, por favor. Boa noite, eu já foi tirada, é sobre aquele caso de que eu estou de licença. Tá ótimo, então tá. Então, Lívia, você quer falar ou a mãozinha só ficou levantada mesmo? Oi, professora, boa noite. Boa noite, meu amor. Eu tenho 3 dúvidas, mas eu prometo que eu vou ser bem rápida. Eu trabalho numa escola como professora de inglês. E aí eu queria saber se essas horas que eu trabalho, elas também podem ser contabilizadas. Se for na educação infantil, sim. É na educação infantil. Ou pré-escola, né? Creche ou pré-escola. Isso, é maternal 1, pré-1 e pré-2. Pode. Tá. Outra dúvida que eu tenho é sobre a assinatura da escola. No caso, eu teria que imprimir esse termo de compromisso e mandar para eles, e aí depois eu passo para PDF e envio para a faculdade, é isso? Isso aí. Você preenche primeiro, né? Porque para eles você só vai solicitar a assinatura e o carimbo. Tá bom. E tá bom? Eu falei com a minha coordenadora antes mesmo de começar, de abrir o estágio, né? Ela disse que tudo bem, que eu poderia estagiar lá. Só que eu não sabia dessa questão do convênio. E aí eu queria entender melhor o que seria esse convênio para eu poder explicar para ela. Então, olha o que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é ver se ela não está na lista de conveniadas da faculdade. O que não tiver... Não tá. Então, beleza. A primeira coisa que você vai fazer antes de explicar para ela, porque eu já iria com tudo em mãos. Porque às vezes a gente explica, a pessoa pode dizer assim, mas vai ser muita coisa. Aí você vai falar, não, eu já peguei tudo, já está tudo adiantado. É tudo fácil. Primeiro eu pediria a minuta para o núcleo de estágio, aí você dá uma lida, vê tudo que é preciso, tira suas dúvidas com o núcleo, para depois você apresentar ela, entendeu? Tá bom. Entendi. Mais fácil. Que aí quando ela chegar, não é difícil, você fala, não é difícil, eu já sei como é. Entendeu? Tá bom, perfeito. Então, era só isso mesmo. Obrigada. Nada, meu amor. Oi, deixa eu ver aqui. Peraí. Carla. Tudo bem, Carla? Boa noite. Eu vou voltar no restante, tá? Só porque a Carla ainda não fez nenhuma pergunta. Qual a sua dúvida? Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bom, meu amor. E você?
Tudo bem, graças a Deus. Eu não tenho assim uma dúvida, não. Seria só para expor mais ou menos o meu caso. Eu, diferente das colegas que se apresentaram aqui, eu não trabalho em escola. Eu trabalho na prefeitura do Rio, no RH. E assim, o meu caso é só que eu tenho que ver com o meu setor lá, como é que eu vou fazer para poder pegar, não sei, de repente uma licença, umas férias, alguma coisa para poder estar Entendi. concluindo, né, essa parte de estágio, entendeu? Então a gente vai Sim, falar sim. muito sobre isso aqui, quando eu tiver tirar minhas. Oi, você está me ouvindo, Carla? Você está aí? Bom, a Carla pode ter caído, ela volta daqui a pouco. Agora a Elizabeth, a Kelly e a Maria para a gente encerrar, tá bom? Então, Elizabeth, tira essa dúvida, por favor. A Elizabeth já foi, esquece, esquece. A professora está ficando doida. Kelly, você tem alguma dúvida agora? Oi, tinha caído a conexão, perdão. O meu Não, não problema tem no momento problema. agora é com o meu trabalho atual, entendeu? Então, hoje eu entrei aqui na sala para saber como é que é os trâmites todos direitinho e amanhã para estar expondo isso no meu trabalho Ah, tá ótimo. para Aí poder qualquer coisa você me começar essa manda etapa de mensagem, estágio, tá põe no bom? fórum, não tem problema, tá? Tá ótimo, então. Obrigada, tá? Nada, meu amor. Maria, você que tem mais alguma pergunta, Maria? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo. Tenho sim, que como eu falei, eu sou professora regente da turma. Aí, como é que eu faço a isenção? Onde é que eu pego? Se você for regente, você tem que solicitar, avisar isso, mandar abrir uma ocorrência e colocar que você é regente de turma de educação infantil e que você quer solicitar a isenção de estágio. É até o dia 18 só, tá? Tá. Aí depois, aí precisa de alguma eu vou abrir a isenção, aí eu tenho que esperar. Eles vão solicitar as documentações necessárias. Aí o núcleo vai solicitar suas documentações. Comprovação, né? Tá. Só isso só. Obrigada. Tá bom? Menildes perguntou aqui também se pode estagiar em 2 escolas. Menildes, essa é uma dúvida que você vai ter que mandar para o núcleo de estágio, porque eu nunca tive nenhuma aluna que estagiou em 2 escolas. Então, eu vou pedir que você abra uma ocorrência. Eu posso até perguntar para o o professor Fábio e trazer essa informação para vocês também. Mas abre uma ocorrência de qualquer forma, que eu acho que já facilita mais, tá? Mas eu não tive nenhum Professora, aluno que estagiou em 2 escolas, não, tá? professora, Sim, pode é, falar, Bé. Elizabeth, agora que surgiu uma dúvida. Olha só, aquele caso, né, que está de licença, eu vou procurar outras escolas. Sim. Aí, eu conseguindo uma escola, se a professora ficar dando aula na sala durante 8 horas, eu posso acompanhar essas 8 horas por estágio? Então, olha só, o recomendado são 6 horas de estágio, mas se você colocar alguma hora a mais, né, a gente não vai contabilizar, porque o que você tem que colocar como diária são 8. Então, era bom você mandar isso para o núcleo de estágio e tirar uma dúvida. E tem gente que trabalha e acaba, às vezes, trabalhando 8 horas. Mas como isso é por lei, e aí talvez eles possam te orientar melhor. Que como tenho essa disponibilidade que eu tô de Sim. licença, eu poderia acompanhar ela às 8 horas ela está na Eu sala. acho que não tem problema, Elizabeth, mas era bom você tirar essa dúvida. Mas Tá aí, bom? mas aí não, essas 8 horas não vai servir, que você falou, só 6 horas, então. Isso. Por lei, são 6 horas. Tá? Ah, Gente, a gente realmente vai ter que encerrar, porque eu tenho outra aula daqui a pouquinho. Rapidão, é só uma Aí, olha, dúvida. deixa eu te falar, vamos fazer o seguinte, vamos combinar assim? Eu não quero que ninguém fique com dúvida. Coloquem no fórum de dúvidas. Faça um apanhado, pode fazer uma listinha de perguntas que eu vou lá e vou responder, tá bom? Porque agora realmente eu tenho que encerrar, porque já passou até da minha hora da próxima aula. Tá combinado assim? Podemos combinar assim? Sim. Ok. Tá bom? Então Obrigada. é isso. Coloquem tudo lá. Faça uma listinha, não tem problema nenhum. Ou me mandem por e-mail também, que também não tem problema. Eu respondo todo mundo, tá, meninas? Boa noite, beijinhos.
Adorei nosso encontro de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tirar todas as dúvidas, fiquem tranquilas. Bom descanso aí para vocês, tá, meninas? Fantástico.